Meus irmãos e irmãs, nós celebramos há poucos dias o Natal do Senhor e nós estamos dentro daquilo que a igreja chama de oitavas do Natal, 8 dias após a festa do Natal, que nos ajudam a aprofundar a cada dia esse grande mistério do nascimento de Jesus. Logo, logo nós vamos entrar numa segunda parte desse tempo do Natal, que é o tempo da manifestação, chamado por Epifania, quer dizer isso, manifestação, para a gente então aprofundar ainda mais esse mistério. E hoje a igreja olha com especial carinho para essa família de Nazaré, propondo essa família de Nazaré, como ouvimos na oração inicial, como um modelo para ser imitado por nós. E o que nós imitamos na família de Nazaré? Então a gente precisa olhar para o Evangelho que a igreja nos propõe e reconhecer ali os elementos que estão oferecidos para nós ali naquele texto. E, em primeiro lugar, a gente vê uma mãe e um pai que cumprem os seus deveres religiosos. Esses deveres religiosos, eles apontam para algo mais profundo, que é a experiência da piedade, de Maria e de José. A palavra piedade quer dizer aqui, nesse caso, fé. Fé como adesão a Deus, como adesão à vontade de Deus. E lá, na experiência religiosa deles, que é uma experiência dos judeus, Maria e José são judeus, Jesus é judeu. Então, o culto que eles praticam é o culto judaico. Os dois têm que então apresentar o menino e tem que fazer a purificação da mãe, porque Maria teve o parto. E verter sangue, na religião judaica, naquele tempo, eu não sei como é que é atualmente, mas verter sangue significa tornar-se impuro para o templo, para o culto. Então, para Maria voltar a praticar o culto, ela então tem que ser purificada. E para isso se oferece 2 pombinhas que não são mencionadas. Só se fala que ela foi para a purificação. E em relação ao menino, tem que fazer um rito que eles chamam de o rito do resgate. Porque todo primogênito, isto é, aquele que nasce primeiro do ventre de uma fêmea ou de uma mulher, o que nasce primeiro pertence a Deus. Então, dos rebanhos, uma vaca novinha que acabou de ter a cria, a primeira cria que ela tem pertence a Deus. E assim também, no caso dos casais, das famílias, a mulher tem um filho, o primeiro pertence a Deus. Então ela tem que ir ao templo com José, fazer o resgate do menino, porque senão ela não pode voltar com o menino para casa. Pertence a Deus. É igual o dízimo aqui. A lógica é essa. Isso pertence a Deus. Pronto, é dele. Então Maria e José vão lá e oferecem 2 pombinhas. Aqui as pombinhas são mencionadas, para fazer esse resgate. É o sacrifício dos pobres. Os pobres não têm dinheiro para comprar mais do que isso, senão as 2 pombinhas. Então os dois oferecem as 2 pombinhas. E aí, nesse texto, aparecem então 2 figuras, um homem idoso e uma mulher idosa. No caso, Simeão, que toma nos braços o menino e faz um louvor a Deus, que a gente chama na igreja de Nunc Dimittis. Esse Nunc Dimittis são as palavras em latim que deram título a esse hino de louvor. A gente canta todo sábado aqui à noite na nossa vigília. É o agora, Senhor, podes deixar. Ou se traduzindo mais simplesmente, despede agora, Senhor, me despede, me manda embora. Então, ele estava falando certamente da morte, ele já estava idoso. E esse, agora me despede porque está pronto, eu vi a salvação aqui nas minhas mãos. Ele toma o menino e agora eu vi que a salvação chegou para nós. Está tudo pronto, me despede. Então é um cântico de alegria, de realização. Eu vi a salvação. Eu vi a salvação. Estou feliz agora. Está tudo completado. E depois ele vai dizer para Maria, que esse menino vai ser um sinal de contradição
né? E de reerguimento para muitos em Israel. Então, a gente, olhando para a vida de Jesus, a gente sabe que a missão e a ação de Jesus vai fazer um julgamento, no sentido de separação, né? De distinção daqueles que querem seguir esse caminho que Deus propõe e dos que não querem seguir esse caminho, né? E isso ressoa aquelas palavras que a gente ouviu no dia do Natal: a luz veio para os que eram seus, mas os seus não a acolheram. Então, esse menino vai ser um sinal de contradição, de soerguimento e de queda de muitos em Israel, né? Então, Jesus veio para erguer os decaídos, os que estão humilhados, os que estão, né, na humilhação, e veio rebaixar aqueles que são orgulhosos, que são então pretensiosos, que são cheios de si. Então, ele vem fazer essa separação, né? E a gente conhece bem a história de nosso Salvador, e a gente vê como isso acontece. Ao longo do ano a gente vai percorrer tudo isso, né? Maria e José escutam tudo que fala do menino e prestam atenção em tudo que se diz, as maravilhas que se falam desse menino. Isso é muito interessante no texto, porque a família está atenta a isso, né? No presépio a gente vê os pastores fazendo o relato do que aconteceu com eles, né, quando os anjos anunciavam, os reis também, né? E Maria escuta atenciosamente tudo que era dito. Ela escutava e guardava tudo no seu coração. Então aqui a gente tem algumas indicações bacanas, né? E por fim o texto diz que eles voltam para Nazaré. Eles não ficam no templo. Eles voltam para Nazaré, que é a terra, a cidade dele. Nazaré é um lugar físico, existe até hoje. Se a gente for na Palestina, né, a gente vai encontrar lá a cidade de Nazaré, onde viveu Jesus, sua infância. Então é um lugar geográfico, mas Nazaré é um lugar teológico também, né, que é o lugar da experiência dessa marginalidade total dos pobres, dos pequenos, e onde nasce Jesus, quer dizer, aonde vive Jesus. Jesus vive em Nazaré, no meio dos simples, dos pobres, dos pequenos, né? Ele não escolheu o centro para viver, mas ele escolheu a pobreza. É ali que Deus se manifesta. O Papa Paulo VI fala disso de uma maneira muito bonita. Hoje tem no ofício de leituras uma homilia do Papa Paulo VI, quando ele foi a Nazaré e foi visitar a Terra Santa. Foi uma visita muito interessante, porque sem combinar ele acabou encontrando com o patriarca de Constantinopla, depois de quase 1000 anos separados. Eles se encontram nessa ocasião, acidentalmente, assim, não é Nazaré, mas enfim. E a carta está disponível hoje, se vocês quiserem, na internet, também, além de hoje, também, homilia do Papa Paulo VI sobre Nazaré, põe lá no Google que aparece. E ele diz assim: é aqui que se dá a aprendizagem do Filho de Deus. É aqui que ele aprende a ser humano. É aqui que ele vive as coisas cotidianas, as coisas que constituem a vida. É aqui que ele aprende a conviver com a gente. Não é? E é linda a homilia porque aponta para isso, para esse lugar outro, né, que Deus escolheu, que não é o templo, que é a cidadezinha de Nazaré, né, uma favelinha, a gente diria hoje, né, onde Deus vai aprender. O que esse texto diz para a gente? Em primeiro lugar, ele inaugura para nós um lugar da habitação de Deus que não apenas a igreja, que é dito como um espaço de paredes, teto, etc. E esse lugar é a nossa família, as nossas casas, o lugar onde a gente mora. O menino
quer habitar e habita, não há dúvidas, o texto diz isso para a gente. Esse lugar que são as nossas casas. Ele consagrou com a sua vida em Nazaré cada casa aonde a gente mora. Essas casas são consagradas pela presença desse menino, desde Nazaré até os dias de hoje. E onde está Deus e gente reunida em nome dele, uma família que se constitui, seja como for, quando se constitui, ela conta com a presença desse lugar, desse Deus, né? Pois onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. E o modelo que nós imitamos para nós cristãos é o modelo de Maria e José, que prestam a atenção de tudo o que falam sobre Jesus. Então, o modelo da família de Nazaré é o modelo da família que escuta a palavra de Deus, que é quem fala de Jesus para nós hoje. É a palavra de Deus. Então, a família é o lugar onde essa palavra arruma a sua tenda, nosso presépio, lembrando aqui, arruma a sua tenda, faz um acampamento. A palavra de Deus, o verbo, a palavra se faz carne hoje nas nossas famílias, arma a sua tenda entre nós, para que nós então vivamos em torno dele, ele que traz para nós a paz, ele que traz para nós a luz, ele que traz para nós a salvação. E essa família, ela é o lugar então do diálogo e da escuta das coisas bonitas e das coisas difíceis também. Então, a família é o lugar da gente também aprender isso, a lidar com as coisas boas, bacanas, felizes, que são muitas, e também das coisas difíceis, que pesam sobre as nossas costas, sobre os nossos ombros, nossas dificuldades todas familiares, mas não só familiares também, né, do mundo de hoje, da nossa vida de hoje, né? Então, a gente aprende na família a escutar e a conviver com essas coisas. Como é bom a gente ter à nossa frente alguém que já viveu décadas e décadas e diz pra gente assim: calma, isso não vai dar em nada. É bom a gente escutar um idoso que pode falar com a gente assim, né? Como Simeão, que está olhando para Maria, aquele homem idoso, a profetisa Ana, que está louvando a Deus, agradecendo pelo menino, mais do que prevendo as coisas difíceis pelas quais esse menino vai passar, e são muitas as coisas difíceis pelas quais ele vai passar, mas o louvor sobressai, a alegria sobressai a espada que vai traspassar o coração dela. O louvor e a alegria sobressaem, né, as crises e dificuldades da missão que Jesus vai viver. O louvor sobressai, né, a alegria sobressai a tudo de difícil que pode aparecer assim em nossas famílias. Na família, a gente educa a fé, né, na concretude das relações, de marido, esposa, de filhos, de mãe, de pai, de avô, de avó, de tio, de tia, de todo mundo que cuida. Porque família é isso, é cuidado. Se há cuidado, há família. Se vivem na mesma casa, cuidando uns dos outros, é uma família que está ali. E Deus está junto. Né? Então, meus irmãos e irmãs, a família de Nazaré é realmente um exemplo para nós. Daqui a pouco nós vamos voltar para as nossas Nazarés, que é a nossa casa, que é a nossa vizinhança, que é os afazeres do dia a dia, que é a concretude da nossa vida. E é para não ter dúvida, não tenhamos dúvida, Jesus está conosco. Ele escolheu morar lá, na minha casa e na casa de vocês. Lá é igreja também. A gente pôde experimentar isso na pandemia, né? A gente fazer a vivência da igreja doméstica, né? Sem a qual não tem igreja aqui de Santana, nenhuma paróquia existe. É preciso que haja primeiro a igreja doméstica. E foi na igreja doméstica que nasceu essa igreja que a gente conhece hoje. Foi numa casa de família que Jesus instituiu a ceia. Era nas casas que Jesus pregava e curava. Era nas casas, né, que os apóstolos, então, reuniam
para ensinar, para partir o pão, para cuidar das pessoas que precisavam. Então a igreja nasce das famílias. Por isso essa festa para nós é tão importante, porque lá, nas nossas casas, está a semente, o germe daquilo que nós praticamos aqui, daquilo que nós experimentamos. Então, por isso, a gente pode ser aqui, olhando para a família que a gente vê por aí, né? Todas as famílias, e para as nossas também, a gente pode imitar. Já que a gente imita a família de Nazaré, a gente pode também imitar as nossas famílias, né? Onde a gente se apoia, onde a gente se alegra, onde a gente decide, onde a gente comunga juntos de uma vida, onde a gente se socorre, onde a gente paga as contas, onde a gente presenteia, homenageia, né? A gente louva. Então, nas famílias, a gente tem também um grande exemplo. É por isso, talvez, que a gente chame a Deus de Pai, Nossa Senhora de Mãe, Jesus de Irmão, né? Porque família é isso que a gente traz aqui para essa experiência. Peçamos a Deus, então, que essa experiência fecunde a nossa vida de comunidade. Que a gente viva aqui como irmãos, que se apoia, que se sustenta, que caminha junto. E que, apesar das dificuldades todas, tem mais motivos para louvar e agradecer do que para lamentar. Amém.